A democracia e o voto surgiram em Atenas, na Grécia, em meados do século V a.C. No Brasil, a primeira experiência de voto aconteceu em 1532, quando os moradores da capitania de São Vicente, São Paulo, elegeram um conselho municipal. De lá para cá, o voto se popularizou e, ao longo do tempo, foi se aperfeiçoando, junto com a democracia no país. Mesmo depois da criação da Justiça Eleitoral em 1932, o sistema eleitoral era muito lento e vulnerável a fraudes. Na década de 1980, levava-se até 15 dias para se saber os resultados de uma eleição, dando margem para muitos questionamentos. O advento dos computadores e a revolução nas comunicações na década de 1980 pressionaram por mudanças no sistema democrático e no aperfeiçoamento no sistema de votação. Nesse contexto, surge em Brusque, Santa Catarina, um invento que transformaria para sempre a forma de votar e apurar os resultados das eleições. O então juiz de direito de Brusque, Dr. Carlos Prudêncio, criou e concretizou em 15 de novembro de 1989 o voto eletrônico. Em 15 de novembro de 1989, nós concretizamos a invenção do voto eletrônico em Brusque. Inclusive, nós contamos com a participação ativa de toda a comunidade e também de todas as instituições dos municípios de Brusque, Botuverá e Guabiruba, que compõem a comarca de Brusque. Naquele 15 de novembro de 1989, o Brasil inteiro estava de olho em Brusque. Era a primeira experiência de votação eletrônica no país. Na 90ª sessão eleitoral instalada no antigo fórum do município, votaram 373 pessoas e exatamente às 17 horas, o criador do voto eletrônico, Dr. Carlos Prudêncio, apertou um comando do computador e 12 segundos depois, os resultados eleitorais daquela urna já eram conhecidos. Estava testado e aprovado o voto eletrônico no Brasil. Aquele 15 de novembro de 1989 foi um dia histórico para todos nós brusquenses, para os brasileiros e para o mundo inteiro. Nós conseguimos comprovar que era possível a execução daquele nosso projeto. Em 27 de setembro de 1990, 17 ministros dos tribunais superiores vieram a Brusque conhecer o sistema de votação eletrônico. Daquele dia em diante, convencidos da viabilidade do projeto, o Brasil abraçou o voto eletrônico e no ano de 2000 implantou-o em todo o país. Naquele ano, o ministro Sidney Sanches, presidente do TSE, veio a Brusque e daqui presidiu uma eleição a nível nacional. Dessa forma, o presidente do TSE reconheceu Brusque como o berço do voto eletrônico. Ao longo dos anos, o TSE colocou em prática apenas uma parte do projeto de voto eletrônico criado em Brusque. Porém, algumas das mais importantes inovações para a lisura das eleições, até os dias atuais, ainda não foram implementadas. A principal reivindicação da sociedade brasileira é a implantação do voto impresso, para que se possa fazer auditoria nas urnas. O próprio presidente da República, Jair Bolsonaro, tem afirmado que eleições sem voto impresso é fraude. O eleitor perfurava os números ali, escolhi. Depois de perfurar ele levava na máquina. A máquina captava eletronicamente. Né?
e devolvia, a máquina devolvia a cédula para o eleitor, na mesma hora, fração de segundo. E o eleitor pegava a cédula e colocava na urna de lona para fazer uma auditoria. Brusque, berço do voto eletrônico no Brasil. Conheça a história completa desta grande invenção no documentário RC, em março, no portal rc.am.br.